Em saúde, aqui na Rádio Estadão, hoje traz uma conversa sobre fobia social. O transtorno de ansiedade social, assim melhor conhecido como fobia, mais conhecido como fobia social. Se trata de um medo ou comportamento de esquiva ou evitação em que o indivíduo tem situações em que esteja em contato com pessoas desconhecidas ou fica exposto à observação de estranhos. Aquela postura de evitar. A pessoa acaba tendo medo de ser o centro das atenções e evita as situações nas quais isso possa ocorrer. O Falando em Saúde recebe hoje a psicóloga clínica com abordagem cognitivo-comportamental, especialista em medicina comportamental pela Unifesp e mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, a psicóloga Cristiane Malurri Gebara. Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio Estadão, neste Falando em Saúde. E lembrando a você que ouve a nossa programação, que você pode participar, enviar sua pergunta a respeito desse tema, que a doutora da Rádio Estadão está liberada, o 11 99481 1777. Você também pode comentar no facebook.com/Rádio Estadão. Doutora, vou começar explicando exatamente o que é a fobia social. Eu fiz uma breve descrição aí, mas quais são os sintomas, como saber que a pessoa tem a fobia social? Certo. Então, é uma ansiedade intensa frente a situações de contato interpessoal ou de desempenho e causando aí um prejuízo no dia a dia da pessoa. A pessoa realmente, ela sente sintomas físicos. Então, ela fica com um batimento rápido, cardíaco, ela sente suor, às vezes rubor, então a face fica rosada frente àquelas situações de medo. Em pensamentos assim de ser humilhada, de ser observada, ela tem muito medo de ser o centro das atenções, da avaliação negativa do outro. Perfeito. Agora, tem pessoas que são, por natureza, até tímidas. Há uma certa, enfim, timidez que a pessoa pode apresentar. Como que você diferencia um tímido, pura e simplesmente, de uma pessoa que realmente tem a fobia social, doutora? Então, é isso mesmo que você falou. Nem todo tímido é fóbico social. A fobia social, ela causa muito prejuízo na vida da pessoa. É isso que a gente identifica. Então, ela enfrenta as situações, quando ela tem que enfrentar, com muito medo, com muita ansiedade. Ou ela realmente não enfrenta. Então, assim, os sintomas são muitos. Ela tem uma reunião, por exemplo, no dia seguinte de trabalho, e na noite anterior ela está ali pensando direto nisso. Ela pode ter problema de dormir, a preocupação é muito intensa em relação a isso. E pode ter sintomas ali também, né? Fica com a boca seca, ela pode ter tontura, né? Como eu falei, sudorese. Perfeito. Com que idade, digamos, se é que dá para estabelecer isso, já é possível, digamos, a gente fazer um diagnóstico de fobia social? Tem crianças que até na escola já tem vergonha, os pequenininhos mesmo, de às vezes estabelecer esse relacionamento interpessoal com os amiguinhos, por exemplo, com a turma, ou não participam de atividades e tudo mais. Dá para dizer que a pessoa já nasce com a fobia social, cria isso ao longo da vida. Como é que é isso, doutora? Então, a fobia social, ela é um transtorno de ansiedade. E é um transtorno crônico. Tem início, assim, aí na infância, início da adolescência. E ela vai no curso crônico mesmo. Assim, são várias as causas que a gente pode dizer. Não tem uma específica. Então, pode ser por genética, pode ser por um trauma vivido, pode ser por aprendizado, por exemplo, ela observar pais que são mais isolados socialmente, por exemplo. São mais quietos, isolados. Pode ser também por educação. Então, um pai, uma mãe falam para eles, pro filho assim, olha, cuidado quando você for lá na casa da titia, porque você vai, cuidado com o que você fala, porque você não pode ficar participando aí das conversas da gente,
né? Cuidado com o que os outros vão falar de você. Uhum. Né? Então, tem também estudos recentes que falam da parte de estruturas do cérebro, do hipocampo e amígdala, que são reduzidos. Então, são estudos aí já identificando por neuroimagem. Perfeito. O bullying, só também para concluir, o bullying pode influir na criação, um eventual bullying que a criança sofra na escola ou na infância, dos amigos na rua, por exemplo, vizinhos? Pode, enfim. porque aí a gente tá levando em consideração as experiências que a criança está vivendo, né? Uhum. Então, ela vive a experiência do bullying e ela pode desencadear, sim, pode ter a fobia social. Tem um número aqui bastante impressionante de uma pesquisa da Universidade da Califórnia, em San Diego, mostrando que 1 em cada 10 pessoas no mundo possui fobia social. É muita gente, muita gente. De maneira geral, a pessoa sente, dá para dizer que tem essa, digamos, esse travamento em público e por isso mesmo ela se retrai mais. Perguntando isso para a senhora, porque o diagnóstico talvez seja difícil mesmo. Como levar a pessoa, em outras palavras, para um especialista, né? Se a pessoa mesmo tem esse bloqueio de se relacionar, de ir a um consultório, que seja, procurar uma ajuda. Como é que costuma ser esse processo? É a família que identifica e leva esse doente de fobia social para um tratamento, por exemplo? Ou a própria pessoa é que costuma procurar ajuda? Mas aí a gente cai nessa questão de novo. Mas se a pessoa tem fobia social, como é que ela vai procurar ajuda? É meio difícil de identificar, creio eu, doutora, ou não? Então, a pessoa, ela acha que ela é assim. Ela acredita que ela é assim e não vai mudar. Então, é assim, ela vai começando a ter muitos problemas. Uhum. Então, você começou a falar exatamente na infância. Então, a pessoa está lá, a criança está lá na escola, ela tem que falar na frente. Então, ela passa mal, às vezes, ela não vai na escola no dia seguinte. Começa assim. Uhum. Depois, na faculdade, também ela tem dificuldade. Ela sempre faz, a pessoa sempre escreve os trabalhos, né? O outro eu sempre, não fala você, eu escrevo. Eu faço essa parte, né? Então, ela vai percebendo isso, que ela tem muita dificuldade. Ela passa muito mal mesmo, com todos esses sintomas físicos, né? Na hora que tá lá na frente. Muitas vezes dá branco. Ela para e dá branco, pronto. Aí, aquela experiência que ela teve, lá nas outras, que ela vai imaginando, eu vou ter também isso. Uhum. E isso vai acontecer de novo. Então, ela vai, evitando aquelas situações. Aí vamos pra frente, entrevista de emprego. E aí, dinâmica de grupo? Pois é, as temidas, famigeradas dinâmicas de grupo, que muita gente tem pavor justamente, né? Isso. A gente precisa entender também e diferenciar a ansiedade normal. Então, assim, 60% mais ou menos da população tem uma ansiedade normal, vamos dizer, que a gente não chama de patológica, que é de falar em público, né? De falar para várias pessoas. Mas ela não chega a causar tanto prejuízo, né? E ela não é uma coisa insuportável. E, então, voltando a dizer, na ansiedade patológica, essa da fobia social, então, a pessoa vai percebendo que no decorrer da vida ela vai tendo vários problemas. Por exemplo, também na parte de relação pessoal. Então, ela vai para os lugares, para as baladas e tudo. Pô, não consegue nem trocar olhar e fica mais num canto, é difícil, né? Paquerar, olhar. E aí acaba não indo mais. Acaba se retraindo, não saindo de casa, por exemplo. Ela vai evitando. Agora, voltando à pergunta, como fazer essa pessoa entender que ela precisa de tratamento fazer com que ela realmente vá procurar um profissional e para se tratar, para se curar disso? Então, é por isso que eu acho complicado. É complicado. Por isso que eu acho importante cada vez mais a gente em redes sociais, a gente na mídia, fazer essa psicoeducação do problema, né? Uhum. Então, isso eu acho de suma importância. E assim, as pessoas vão entendendo, elas vão procurando. Hoje tem, né, o senhor Google para olhar e procurar saber. Elas vão assim, procurar em sites idôneos, né? Pessoas idôneas para elas poderem entender o que está se passando com elas. E muitas vezes também, às vezes são pessoas que estão já numa forma grave, vamos dizer, de fobia social, que aí pode até levar a uma depressão, e aí sim elas até ali procurariam uma ajuda especializada, né? Que é um médico, um psiquiatra ali para dar
esse diagnóstico e o tratamento psicoterápico, que Perfeito. em conjunto e combinado é o que mais dá certo. A senhora faz atendimento de pacientes. Sim. Normalmente é a família que leva essa pessoa? Olha, A pessoa procura ajuda por conta vezes, própria. Adolescentes, sim, são os familiares, e a pessoa tem essa dificuldade um pouco mais velha, assim, nessa fase de procura de emprego, e começa a passar muito mal, e começa a não querer ir, às vezes até já no emprego, e começa a perceber que ela não quer galgar profissionalmente. Sim. Por quê? Porque quanto mais ela tem o cargo mais acima, mais dificuldade, mais responsabilidades, e mais ela vai ter que se expor. E aí? Então aí ela fala, não, tem alguma coisa errada comigo, eu não consigo, não quero ir pra frente. Perfeito. Doutora, chega uma pergunta já aqui no WhatsApp da Rádio Estadão, gostaria de passar para a senhora. É a nossa ouvinte Melissa. Ela manda bom dia aqui pra gente. Bom dia para você, Melissa. Ela diz o seguinte, que ela está em tratamento de transtorno do pânico. E uma coisa diferente é que as poucas vezes em que ela teve pavor de pessoas, foi de pessoas conhecidas. Ela diz, pelo que ela leu e ouviu, isso é raro acontecer. E ela gostaria de um comentário da senhora a respeito desse assunto. Então, aí, oi Melissa, tudo bem? Olha, a gente precisa aí avaliar um pouquinho mais, ter mais detalhes, mas nesse caso, pode sim, você pode ter fobia social, ela pode estar junto também com a pessoa ter o transtorno do pânico. Uhum. Né? Então ela tem, pode acontecer também junto. Mas tem que ver assim, se ela tem esse medo de pessoas conhecidas, de falar com pessoas conhecidas, é isso? Pelo que ela coloca, sim. Ela está até escrevendo aqui pra gente, daqui a pouco a gente pode completar a resposta. Então, ela diz que é raro, ela leu e ouviu que isso é meio raro acontecer. Ela tem pavor de pessoas conhecidas. Então, então, ela pode ter então esse medo de ela ser diz aqui, avaliada, olha, é isso? Medo de encontrar gente conhecida na rua, por exemplo. Ela não queria ser vista. Então, aí ela tem uma característica de aquilo que eu falei, de ser o centro das atenções, né? Eu estou sendo observada, ou eu estou sendo avaliada negativamente por essa pessoa. Perfeito, tá aí. Doutora, queria fazer uma pergunta para a senhora, que é a seguinte: muitas vezes a gente vive hoje na era das redes sociais, né? Da internet e tudo mais. A pessoa que tem fobia social acaba, ou pode acabar, digamos, se escondendo atrás do computador, canalizando essa necessidade de relacionamento com as outras pessoas e tudo mais, numa rede social, por exemplo, usando, transformando isso no que deveria ser a sua vida pessoal, né? Sua capacidade de se relacionar com as outras pessoas, e usando apenas o computador, substituindo totalmente uma coisa pela outra. Isso pode acontecer? É comum acontecer? Pode acontecer. É aquilo que eu te falei de formas mais graves. Então a pessoa fica isolada socialmente. Então ela fica no mundo dela e aí cada vez mais reforçando esse comportamento. E aí de evitar, né? De evitar entrar em contato com o mundo lá fora. E aí a pessoa acaba, digamos, se escondendo, não é, atrás do computador. Sim. Porque ela fica com a sensação de anonimato também, não é, doutora? O que eu acho que também a gente pode levar em conta quando você tem esses aplicativos, por exemplo, de encontros e tudo mais. Se a pessoa tem essa dificuldade, existe essa facilidade, ela se sente melhor ali, em vez de ir numa balada e chegar em alguém ali, ela tem mais dificuldade, então aí pode ser uma coisa interessante, mas não no sentido dela ficar isolada, sem contato nenhum. Abrir mão totalmente do contato cara a cara, digamos, olho a olho, em prol apenas das redes sociais, né? Isso. A pessoa, por exemplo, que tem fobia social, ela apresenta alguma dificuldade em ter esse contato, às vezes, com o outro, mas não sendo cara a cara, por exemplo, falando no telefone? Também. São várias situações. Então, assim, falar ao telefone, participar de pequenos grupos, por exemplo, pessoas ali até conhecidas, como a Melissa falou, assim, ou pessoas desconhecidas mesmo, mas assim, ela tem que participar, ela tem que falar, assim, ela pediu uma informação para um estranho na rua, pode ser. São situações aí que eu te falei de interação pessoal. Tem a forma mais circunscrita, que a gente chama, que é o subtipo, ela aí já é o de desempenho, né? De falar em público, de escrever
beber ou comer também na frente dos outros. Tem também uma situação que não é chega tão a ficar comum. com medo de comer em público. Sim, Nem porque que só pela sensação de estar sendo observada. Isso. Até de usar banheiro público, por exemplo. Pode ter também essa situação. Então, nos casos mais graves, as pessoas não saem de casa, mas Nas formas mais graves, as pessoas acabam podem se isolar. isolando completamente em casa para evitar qualquer tipo de situação. Realmente é grave, não é? A pessoa muitas vezes talvez não se dá conta disso, ou se dá conta, mas como eu disse, não é? A pessoa, tudo bem, ela percebe que ela tem algum transtorno, mas por outro lado o transtorno acho que a bloqueia de uma maneira que ela também não consegue externar isso de alguma maneira para outras pessoas, justamente, né, doutor? E aí pode ser um problema grave, né? Aproveitando o ensejo aqui da nossa ouvinte, a Melissa, que até comenta aqui também, olha, super obrigada. Diz que ela estava se achando meio ET no meio de quem sofre disso. Ela está se tratando e vai indo super bem. E a gente deseja toda a sorte do mundo para ela. Qual que é a diferença exatamente da fobia social para o transtorno do pânico? Ou a pessoa pode ter as duas coisas? Então, a fobia social, ela tem essa ansiedade intensa de ser avaliada negativamente pelo outro. Então, e sempre são esses contatos interpessoais, de contato interpessoal ou de desempenho, como eu falei. Só que o transtorno do pânico, a pessoa sente sintomas, né? Sim. Então ela fica diferente, porque ela fica com medo de morrer. Então, em determinadas situações. Então ela tem vários sintomas que não envolvam necessariamente contato com outras pessoas e tudo mais. Entendi. Perfeito. Tá aí, a gente está recebendo hoje aqui a psicóloga clínica especializada em abordagem cognitivo-comportamental, Cristiane Maluri Gerbara. Ela está com a gente ao vivo aqui na Rádio Estadão falando sobre fobia social. A senhora já citou alguns, doutora. Eu gostaria que a senhora elencasse alguns sintomas, então, da fobia social. Além, sintomas e também situações. Acho que seria interessante a gente falar disso. Situações em que a pessoa pode passar pela fobia social. Sintomas, a senhora comentou, já é, digamos, a sudorese, não é? O suor excessivo, a boca seca. O que mais a pessoa pode apresentar? Tremedeira. Isso, tremor, taquicardia, então o coração fica batendo muito forte. Ela pode ter tontura, até boca seca. Ela pode ter brancos, assim, na hora que ela vai falar. E tem também a questão do rubor facial. Ela fica vermelha. Vezes fica vermelha. Sim. Também, que é uma característica específica da fobia social. Agora, entre as situações que podem causar a fobia social para quem é fóbico social, simplesmente, então, ir ao trabalho, estou vendo aqui, frequentar reuniões, que outros tipos de situações? A senhora diz comer em público, o que mais? Isso. Qualquer situação a gente pode, acho que, limitar a pessoa se sentir que está sendo observada, digamos. Isso, e que ela está se desempenhando. Então, assim, por exemplo, então participar, como eu falei, de pequenos grupos, falar em reuniões, falar em público, comer, beber, escrever, ou usar banheiro público, por exemplo. E também, aí no caso das situações de contato interpessoal, então paquerar, ir à festa, ou alguma reunião familiar até ou não, entrar numa sala cheia de gente sentado, ela está sendo observada, ela se sente o centro das atenções. Às vezes, assim, a pessoa tem uma dificuldade de ser assertivo. Então, por exemplo, ela ganha um presente, e aí vamos supor que o que ela ganhou o número é maior que ela teria que trocar, por exemplo. Então, ela tem dificuldade de ir na loja e trocar esse presente. Ou, às vezes, ela pega um vendedor que fica ali falando um monte de coisa. Não, ela foi para comprar uma blusa, mas aí apresenta uma calça, e aí ela resolve comprar também, porque essa dificuldade de dizer não, né? E essas são as principais situações. Eu pergunto aqui, doutora, outra que chega no WhatsApp da Rádio Estadão. Aliás, você pode participar com a gente pelo 11 994 811777. Pergunta da ouvinte Camila, do Ipiranga. Ela tá mandando aqui um bom dia pra gente, bom dia pra você também, Camila. E ela pergunta se é possível que a pessoa crie fobia social depois de passar por um trauma, uma situação traumática, por exemplo. Isso, bom dia, Camila. Olha, é possível, né? Isso como eu falei um pouquinho atrás, então pode ser uma das causas, sim. Ela ter tido um trauma e ela
desencadear o A transtorno. pessoa que até então não tinha nenhum tipo de comportamento que possa ser caracterizado como fobia social, passar a apresentar depois de sofrer, por exemplo, ser ridicularizada por alguém, digamos, ou algo desse tipo. Ela pode se desenvolver, sim. Perfeito. Tá aí, então. Doutora, eu queria abordar com a senhora o seguinte: como é que é feito o tratamento da pessoa que tem a fobia social? A pessoa procura o especialista. O diagnóstico e o tratamento, como é que são essas etapas? Então, o diagnóstico sempre assim, se volta para esses critérios clínicos para fechar esse diagnóstico. O que é importante dizer? Importante dizer que existe, sim, nos estudos, assim, o tratamento combinado. Entre o tratamento medicamentoso e a terapia cognitivo-comportamental, que é a mais cientificamente comprovada. Dentre as técnicas da terapia cognitivo-comportamental, nós temos a reestruturação cognitiva, nós temos a técnica, o treino de habilidades sociais, e a gente também tem a técnica de exposição, que ela pode ser ao vivo, na imaginação, ou a exposição à realidade virtual. Como que é? Então a pessoa, o terapeuta, junto com o paciente, eles elencam as situações temidas, e essa pessoa ela tem que se expor a essa situação de maneira gradual e repetida. Porque o que acontece? A pessoa, frente a uma situação que ela teme, a ansiedade dela é tanta que sobe lá para cima. Só que aí, com o passar do tempo que ela está se expondo, ela atinge um platô. E depois ela diminui com o tempo de exposição. É importante sempre se expor à situação da que menos dá desconforto para que mais dá desconforto. Quer dizer, o tratamento é expor mesmo a pessoa ao que ela, digamos, teme ali. Vamos lá, então. Essa exposição até então, a gente está falando da exposição ao vivo. Só que a gente fez um estudo lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas com um programa que eu idealizei para tratar a fobia social com realidade virtual. Como que é isso? São imagens. Essas imagens, a pessoa se expõe vendo no computador. Então são personagens reais ali, que ela interage inclusive, e quanto mais, como eu falei, o conceito da própria exposição é ela se expor sempre replicando aquela cena. Então tem essa dificuldade sim dela fazer isso ao vivo. Então ela vai lá, muitas vezes faz sozinha, ou pode ser assistida por um terapeuta, mas aí ela tem que criar, ela tem que ter a situação ali para ela. Sim. E replicar várias vezes. Muitas das situações são difíceis, né? Como você vai replicar uma reunião? Olha, a gente senta aí todo mundo, uma reunião de trabalho, porque eu tô fazendo uma técnica, olha, volta de novo, agora vamos fazer de novo, né? Então fica difícil. Sim. Então, a partir dessas cenas que a gente expõe pelo computador, a pessoa vai fazendo esse tipo de exposição. E aí a ansiedade dela vai declinando, vai diminuindo. E aí ela consegue generalizar. Ela habitua, que é um termo que a gente utiliza, e depois ela generaliza para as outras situações do dia a dia dela. Então esse estudo foi bem interessante, que as pessoas tiveram. Bem interessante mesmo esse uso da tecnologia. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto, doutora. Está na hora de um intervalinho rápido. Eu vou pedir licença aqui para a doutora Cristiane Malurri Gerbara, ela que está falando sobre fobia social aqui no Falando em Saúde. A gente volta daqui a pouquinho. Falando em Saúde. 9h35. Um bom dia para você, ouvinte da Rádio Estadão, que está acompanhando a gente nesta manhã de sábado aqui no Falando em Saúde, nesta edição do Estadão no Ar. Eu recebo aqui no estúdio da Rádio Estadão, nesse sábado, a psicóloga clínica Cristiane Malurri Gerbara, ela que é mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e é autora também de diversos livros e capítulos de livros, especialista em medicina comportamental pela Unifesp. Nós estamos falando de fobia social. Antes do intervalo, doutora, falávamos a respeito dos tratamentos possíveis, né? E a senhora citou a exposição das pessoas que sofrem com a fobia social, as situações que as fazem ter justamente exacerbar esse medo, a gente pode dizer, essa fobia social. A senhora citou esse tratamento muito interessante que é feito por meio de realidade virtual, né? Que a senhora, inclusive, já adota e usa. Que outros tipos de tratamentos a gente tem para esse tipo de transtorno, doutora?
Então, como eu falei, a reestruturação cognitiva, que a que pessoa... seria isso exatamente? Sim, a pessoa, ela vai identificar aquele pensamento que ela tem, que é enviesado, muitas vezes disfuncional ali, pro dia a dia dela, e aí ela vai aprender uma forma nova de pensar. E aí ela vai ter, sim, aí ela vai ter a ansiedade dela vai diminuir possivelmente, e ela vai possivelmente ali ter ações diferentes, ela vai se comportar diferente também, quer dizer, conseguindo ali se expor mais e ultrapassar esses problemas que ela tem de exposição. E tem também esse treino de habilidades sociais, que aí a pessoa uma das técnicas é você fazer um ensaio comportamental com a pessoa. Então ela fica ensaiando maneiras de falar, respostas àquela situação, e para daí ela ter aí uma forma também mais tranquila de falar e de se expor também. Perfeito. Imagino que deve ser difícil também para o profissional fazer esse tipo de tratamento, porque já pressupõe que a pessoa confie, digamos, no profissional. Como quebrar essa barreira, doutor? A pessoa que chega no seu consultório com fobia social, não se relaciona com ninguém, qual é o segredo para o profissional fazer com que a pessoa entenda que o profissional está ali para ajudar, se é que é porque a pessoa justamente não se relaciona ou tem muita dificuldade nesse sentido? É uma pergunta bastante interessante. Quando eu costumo dizer até muito em aula para alunos, eu acho que é importante você, quando a pessoa vai no seu consultório, essa parte de psicoeducação, você conseguir expor para ela o que ela está passando. Primeiro você vai ouvir, claro, por que ela foi te procurar. E explicar isso, explicar o transtorno, explicar que ela pode sim ficar em remissão dos sintomas. A gente sempre fala em remissão e não cura, né? Isso é importante dizer também. E que é importante dizer que ela vai ter a ansiedade dela, vai diminuir em frente, que é isso que nós esperamos, a expectativa com o tratamento é essa, e aí sim ela conseguir se expor mais, se sentir mais natural nas situações. Esse estudo que eu fiz, a gente fez uma análise qual e quantitativa, que são perguntas abertas e que a gente transcreve essas respostas das pessoas, e as pessoas ali você capta, você compila ideias centrais, né? Esse se chama estudo do discurso coletivo. Então, essa avaliação, a gente escutou muito isso. As pessoas que passaram pelo tratamento diziam que ficavam mais naturais, que conseguiam olhar olho no olho dos outros, que isso é uma coisa muito... Já é um ganho muito grande para um paciente desse. E conseguiram se expor mais, se sentiram mais à vontade, né, com a ansiedade mais diminuída. Normalmente isso já acontece na primeira consulta, digamos, da pessoa, ou leva um tempo? Não. Isso leva o tempo, o tratamento precisa, ele não é só isso, né? Então esse é um dos instrumentos, então a gente consegue fazer lá um trabalho clínico com essa pessoa para ela poder, e a gente pode utilizar uma série de procedimentos da terapia cognitivo-comportamental, né? E aí o que acontece? A pessoa, com o tempo, ela entendendo aquilo e ela entendendo que ela consegue, que ela vai tendo êxito, né? E aí ela vai, o que vai acontecendo? Comportamentalmente ela vai sendo reforçada. Então ela vai perceber que, porque é um ciclo vicioso, né? Se ela não vai, ela tem medo, ela tem ansiedade, ela não enfrenta a situação, ela enfrenta com muito desconforto, ela passa a ter uma outra engrenagem, uma outra engrenagem mais funcional para a vida dela. E isso ela vai replicando e vai se sentindo cada vez mais tranquila. Dá pra gente dizer que hoje em dia os tratamentos apresentam, digamos, que porcentagem de sucesso na cura dos pacientes de fobia social, doutora? Então, em geral, claro que cada caso é um caso, aliás, desculpa interrompê-la, mas é difícil falar nisso, né? E, aliás, me veio à mente mais uma pergunta. A pessoa pode ter uma recaída depois de um tempo, por exemplo, depois de alguns anos. É possível que isso aconteça? Então, é assim, nos estudos científicos, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma eficácia de 60, mais ou menos 60%, tá? Com relação à pessoa ter essa recaída mais pra frente, a gente sempre, quando a pessoa tem algum transtorno, principalmente transtorno de ansiedade, eu sempre costumo dizer, você nunca vai ficar zen. Não existe uma pessoa ter
a ansiedade de base e ela ficar, eu quero ficar super tranquila, não ter sentir nada. Ela vai sentir alguma coisinha, mas não é aquela coisa... ansiedade normal. Isso, não é aquela ansiedade, né, patológica, aquela coisa excessiva que faz com que ela tenha todos aqueles sintomas. Então isso, com o passar do tempo, porque o que é a exposição? Ela vai se expondo. Então, por exemplo, eu atendi uma médica, por exemplo, ela tinha essa dificuldade de falar em reuniões e tudo mais. Hoje ela fala em congressos, né? Então, assim, por quê? Porque ela vai repetindo, ela vai se expondo, ela faz isso no consultório com esse programa de exposição à realidade virtual, por exemplo, trabalhamos outras técnicas também, e aí, no decorrer da vida dela, ela vai replicar isso. E aí também vai cada vez mais se sentindo bem. Segura. Nas situações. Isso. Passando, vamos supor que ela passe por um fator estressor lá na frente. Em todos os transtornos a gente pode falar isso. É possível que a pessoa recaia. Mas ela é diferente. Ela não vai recair do jeito que ela... mesmo porque a pessoa já viveu aquela situação de maior segurança, podemos dizer. Então, porque a terapia cognitivo-comportamental, a pessoa tem uma mudança biológica. Né? Então, tem estudos que demonstram isso também. Doutora, tem várias perguntas aqui para a senhora, chegando aqui no WhatsApp da Rádio Estadão. Aliás, você que está ouvindo a gente pode participar pelo 11 99481 1777. É uma pergunta muito boa aqui, já que a gente está falando de tratamento, que é do ouvinte César, aqui da capital também. Ele pergunta se é possível e se acontece, enfim, o uso de algum medicamento no tratamento da fobia social. Sim, como eu falei, o estudo é combinado, o tratamento é combinado, né? Então, entre a parte medicamentosa, que é o psiquiatra, que fica com essa parte, e o psicólogo que atende com a abordagem cognitivo-comportamental. E sim, são antidepressivos, né? Que normalmente são ministrados pelo psiquiatra. Perfeito. Aí pode-se combinar, eventualmente, o remédio com essas atividades que a senhora citou, ou não, aí é a cargo do profissional, claro. Com o medicamento. Esse é o trabalho mais, vamos dizer, o tratamento mais comum, mais, vamos dizer, cientificamente comprovado. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Vera, doutora, bom dia para você também, Vera, manda bom dia aqui pra gente. Ela pergunta o seguinte: e pessoas que não conseguem dirigir? Acho que não é medo, e sim vergonha das pessoas estarem vendo. Isso é fobia ou não? Pessoas que... Essa é uma situação bastante comum, a pessoa que tem medo ou... Não sei se aí diria vergonha, mas um medo, uma fobia mesmo de sair às ruas dirigindo. Então, ela pode ter a fobia social, que a gente chama que é a comorbidade. Ela tem a fobia social e também uma fobia de dirigir. Sim. Ela pode ter isso. Assim como também ela pode ter a fobia social e as pessoas, né, podem ter fobia social e, por exemplo, depressão. Sim. Né? Isso pode estar combinado com outro transtorno aí. Aí, claro, também cada caso é um caso. Tem pergunta aqui da nossa ouvinte Ana, também. Bom dia, Ana. Fobia social está relacionada à baixa autoestima? Ela pergunta. Então, Ana, a pessoa fica com pensamentos muito, né, um sentimento assim de autodepreciação. Então, porque não sei fazer nada, não presto pra nada. Exatamente. Eu sou um fracasso. É isso. Muitos pensamentos. Pode estar relacionado com isso. Ela faz parte, são sintomas psíquicos aí que ela tem, né? Então, assim, sabe, de não conseguir mesmo fazer as coisas, de se sentir mais burra que os outros. Sim. Né? Tá aí, Ana, respondido. Daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Cristiane Malurri Gebara, ela que é psicóloga clínica, tá aqui ao vivo com a gente. Pode mandando a sua pergunta pelo facebook.com/Rádio Estadão ou também aqui pelo WhatsApp da Rádio Estadão. A gente está falando sobre fobia social. A gente volta daqui a pouquinho. 9h49, estou falando em saúde aqui na Rádio Estadão, nesta edição do Estadão no Ar, neste sábado 9 de janeiro. A gente recebe a psicóloga Cristiane Malurri Gebara, ela que é especialista em abordagem cognitivo-comportamental, e estamos falando sobre fobia social, um mal que atinge cerca de 10% da população no mundo inteiro. Doutora Cristiane, nesse sentido, a senhora conduziu há pouquinho tempo um estudo sobre a fobia social, suas implicações, que foi, inclusive, agora publicado recentemente em uma revista científica. Gostaria que a senhora expusesse para a gente os principais pontos desse estudo que a senhora realizou. Claro. Ele foi um estudo feito no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas,
no programa CEDAD. O que nós fizemos? Foram 21 pessoas, então 11 homens e 10 mulheres, que a partir também foi publicado no Estadão, no jornal, e foram abertas as inscrições para esse estudo. Então, era um estudo que nós fomos identificar, nós fomos observar esse programa, a atuação desse programa de realidade virtual para tratar a fobia social nessas pessoas. Então, essas pessoas foram avaliadas por forma de instrumentos e escalas antes do tratamento e depois do tratamento, e ainda depois tivemos um segmento ali, depois de 6 meses de tratadas também nós avaliamos novamente. E como que ele é feito? Então, ele é um sistema bastante simplificado, vamos dizer assim, nessa parte de computador, de realidade virtual, que a pessoa vê, ela se expõe a essas imagens no computador, através do computador, que a gente faz uma hierarquia de situações que a gente tem 6 cenas ali, que compilam a maior parte das situações temidas. Então, que ela se expõe gradual e repetidamente essas cenas, para aquilo que eu falei lá atrás há pouco, que a ansiedade dela vai começar a subir, mas depois ela atinge um platô e depois ela declina com o tempo de exposição. Então ela vai, a partir disso, habituando àquela sensação dela, quer dizer, todos aqueles sintomas que ela sente vão diminuindo. E essas pessoas tiveram, assim, essas sessões, elas vão até 12 sessões, porque nem todas as pessoas passaram por todas as cenas. Então, a cena que não causava desconforto para ela, a gente não passava. E, assim, o resultado disso foi que todas as pessoas, em média, vamos dizer, 72,5% mais precisamente, elas diminuíram a ansiedade delas. Quer dizer, o tratamento, então, esse tratamento específico que foi avaliado da realidade virtual, teve uma eficácia bem razoável. Bem razoável. Bem boa, até podemos dizer. Sim, elas mantiveram depois desses 6 meses também esses resultados. O Brasil, hoje em dia, a gente pode dizer que ele está na vanguarda nos tratamentos da fobia social, doutora? Ou já temos, digamos, no exterior outros tipos de tratamentos em desenvolvimento? Como é que é essa pesquisa? Sim, no exterior a gente tem esse tipo de tratamento também, mas aí a gente tem com a gente chama esses capacetes virtuais. Óculos de realidade virtual. Esse não é dessa forma. Ela usa um fone de ouvido para a imersão ser maior, então o som diretamente para ela se expõe. Essas imagens são em 3D, então ela precisa daqueles óculos estereoscópicos que vem com o computador, ou então é acoplado a uma TV 3D, acoplada a um notebook 2D, e aí ela consegue também interagir com essas. Ela não só se expõe, mas ela interage com essas pessoas que são personagens reais. Então, os estudos lá fora, muitas vezes são animações, então eles não têm personagens reais, e eles têm todo esse sistema que é mais complexo, né, que é difícil o clínico ter no consultório. Sim. Então, esse que eu idealizei, ele fica mais fácil, quer dizer, já treinei alguns clínicos que dessa forma podem ter nos consultórios, e a gente pode abranger uma população maior aqui para tratamento com essa técnica. Perfeito. E aqui no Brasil, esse é o primeiro estudo, é o primeiro programa, vamos dizer assim, brasileiro. Perfeito, tá aí, na vanguarda, portanto, aqui no Brasil, então, o tratamento, né? Só para tirar uma dúvida também, quando a senhora fala em realidade virtual e interação, são pessoas mesmo, a senhora disse que no exterior são animações, aqui no caso são pessoas mesmo, são atores, são atores. Foram atores que foram gravados, e aí eles foram inseridos em cenários virtuais. Entendi. Então, dessa maneira, há uma interação ali e fica mais real. Esse estudo que a gente fez também identificou isso. Foi observado que as pessoas se sentiam que aquelas cenas tinham mais a ver com a realidade delas. Eram muito parecidas com o dia a dia. Perfeito. Doutora, tem mais perguntas aqui no WhatsApp da Rádio Estadão. Tem a questão do nosso ouvinte Freitas. Bom dia para você, Freitas.
ele pergunta o seguinte, é um tema que a gente já até abordou, mas vamos retomar. A senhora acha que a interação com redes sociais na internet pode contribuir para diminuir a fobia social? E eu até vou acrescentar outra questão. Também pode contribuir, por outro lado, para aumentar a fobia social? Quer dizer, a pessoa se isolar, como a gente já falou, cada vez mais atrás de uma rede social, em vez de ter o olho no olho, a interação pessoal real? Então, aí eu acho que eu vejo dois lados. Então, tem sim a pessoa que ela realmente ela se isola totalmente do mundo lá fora e ela fica dentro ali, ela com ela mesma, ela com as redes sociais, assim, mas sem ter a participação, sem ter a interação pessoal tete a tete. Agora, se algum vamos dizer, ela encontra amigos ali antigos, pelas redes sociais, e aí ela tem essa possibilidade dela conseguir dali, sair daquele mundo e ir para fora, aí eu já acho que é uma coisa interessante. Pode ajudar nesse sentido, só nesse sentido. Pode, de repente, a rede social fazer parte de um tratamento também, doutora? Com a orientação de um especialista, ele dá algum tipo de orientação de uso da rede social para que possa vir ajudar no tratamento? É possível isso? Então, tem esses aplicativos, por exemplo, de encontros, que pode facilitar. Pessoas que têm essa dificuldade, por exemplo, de realmente, eu falei, né, estarem indo para baladas, e aí porque a pessoa vai chegando, né, a pessoa tem que, não dá para conversar, não tem esse tempo, tem essa dificuldade. E quando ela começa a conversar, às vezes através desses aplicativos com as pessoas, ela começa a se sentir mais, vamos dizer, mais confortável. Então aí esse já é um passo um pouco maior para ela encontrar essa pessoa. Então isso pode ajudar somente nesse sentido. A senhora já viu algum caso de pessoa que seja muito ativa, digamos, ao telefone, como a gente citou, na internet, assim, digamos, bastante ativa, que apresente um comportamento absolutamente normal? Vou dar um outro exemplo, né, que me veio à mente agora, um exemplo, evidentemente. Posso estar aqui num estúdio de rádio, como nós estamos agora, eu estou falando num microfone para milhares de pessoas, não estou, supondo que eu estivesse sozinho aqui. Eu estou aqui, tranquilo, falando e tudo mais, mas eu posso ter fobia social, eu posso ter a dificuldade de interagir cara a cara. Aqui, tudo bem, eu pareço normal. Estou dando um exemplo, evidentemente. Isso acontece com uma certa frequência, uma pessoa que tenha a fobia social, mas que nesses ambientes virtuais pareça absolutamente normal. Ou a fobia social acaba refletindo também no comportamento da pessoa enquanto ela está sozinha ou atrás de um computador. Algumas pessoas, ela tem esses sintomas e eles falam assim, mas eu sinto isso internamente. Muitas pessoas ao meu redor não falam que eu tenho isso, não falam que eu transpareço. Então isso é uma coisa super complexa. Eu já atendi uma jornalista, por exemplo, que falava ao vivo. Então, assim, ela tem a preocupação dela fazer algumas respirações ali que não poderia fazer, e aí ela ser observada, e aí ser criticada, ser avaliada negativamente. Esse é um ponto muito importante da fobia social. Então, a pessoa tem muito esse medo. O que está por trás de tudo, não é? Até retomando uma discussão que nós também tivemos no início, é a observação. Né? É o julgamento das outras pessoas, não é? Retomando esse exemplo da jornalista, ela pode até fazer as respirações dela, fazer as pausas dela, fazer o seu trabalho de uma maneira que absolutamente não comprometa a qualidade do trabalho, só que ela tem medo do julgamento das pessoas. É isso mesmo, você pegou o ponto, é isso. Perfeito. Tá aí, olha só, tem mais perguntas aqui, doutora. Uma pergunta também interessante aqui, doutora, e também envolve uma questão fisiológica, da Elza, de Cidade Vargas. Ela gostaria de saber qual a relação do cérebro com o intestino, porque sempre que ela fica ansiosa, o intestino dela solta, ela diz aqui, na hora. Interessante essa questão também, é um outro sintoma, pode ser. É um sintoma que pode acontecer. Muitas dessas pessoas têm essa questão. Então, antes de ter uma reunião importante, ou de saber que ela vai se expressar, ou que tem uma dinâmica de grupo, no dia seguinte, ela na noite anterior, ela pode ter sim problemas com o intestino e solta o intestino, isso pode acontecer também. Perfeito. Doutora, infelizmente, nosso papo está muito legal, mas o tempo já está estourando. Queria, para concluir, por favor, que a senhora passasse as suas redes sociais para a pessoa que ouviu a gente, se interessa pelo tema, possa entrar em contato, a sua página no Facebook, também o site da senhora, onde tem várias informações lá também sobre fobias. Por favor, o microfone está aberto aí para a senhora. O site é www.medosifobias.com.br e a página no Facebook é psicóloga Cristiane Maluí Gebara.
E vou ter o prazer de conversar com vocês e responder algumas questões que vocês ainda precisem ou tenham vontade de escrever. E eu agradeço muito aqui o convite de vocês, Daniel. Muito obrigado, viu, pela presença. Aos ouvintes aqui que ouviram a gente. Foi um prazer, doutora. Até uma próxima. Um grande abraço para a senhora. E é um tema muito importante. A Rádio Estadão está os microfones aí à disposição para que a senhora retorne numa próxima aqui com a gente. Um grande abraço, viu? Bom sábado para a senhora. Vocês também, bom dia.